Se você não tiver testemunhas, gravações, você não vai conseguir se defender na falsa alegação. A verdade é essa. Não olham para o que pode acontecer na vida desse homem, na destruição moral, com o filho. Ele perde emprego, ele cai em depressão, ele perde acesso a filho, ele perde tudo, perde casa, porque não existe hoje a necessidade do exame de corpo de delito, não existe a necessidade de provas testemunhais, nem escutam a outra parte, entende? Simplesmente condenam, porque atualmente o judiciário, como a gente tem o Instituto da Supremacia da Palavra da Vítima, se o homem não tem provas contundentes da sua idoneidade, ele não consegue se defender. Mas e se não tiver contundente, mas ele tem prova, também não serve? Vai depender das provas. Se forem provas muito, muito ruinzinhas, lá tem prints do WhatsApp de conversas. O judiciário não tá aceitando hoje em dia, sabe? Não adianta. Se você não tiver testemunhas que não são amigos próximos, senão vai ser meramente informantes, né? Gravações, você não vai conseguir se defender na falsa alegação. A verdade é essa, entendeu? Então a questão é, você tem que ter provas pra caso aconteça, você conseguir se defender. Nem é pra você não ser atacado. Nem é pra você falar assim, não, agora estou ileso. Não. É pra você conseguir se defender. Então, entendeu? mas inverteu isso agora. O homem que tem que provar que é inocente, não tem. Então, isso passa por cima da Constituição, isso passa por cima do Código Penal. Estão desumanizando o suposto agressor. A meu ver, é uma desumanização do suposto agressor, porque simplesmente não olham para o que pode acontecer na vida desse homem, na destruição moral, com o filho, tudo. Ele perde emprego, ele cai em depressão, ele perde acesso a filho, ele perde tudo, perde casa, perde tudo. Então estão desumanizando completamente uma parte, tão somente pela supremacia do outro, tão somente pela fala do outro, entendeu? Então, doutor, mas assim, eu já vi, a semana passada eu vi um vídeo, esses casos todos aí de acusação de violência doméstica, eles agora que estão começando a subir de instância. E aí eu vi que na semana retrasada teve um desembargador, não sei se você viu, acho que não é nem de São Paulo, a mulher não tinha prova nenhuma contra o marido. Tudo que ela falava, ela não tinha nenhuma prova, é só a palavra dela. Ele também não tinha provas contundentes, mas dava, durante o julgamento, no final, o desembargador fala assim, a palavra só da mulher não pode ser superior. Então o que eu tô imaginando que pode acontecer, tomara que aconteça, é que nas instâncias superiores, os magistrados vão ter que ver que a Constituição diz que ninguém é superior ao outro à lei. Então, talvez esses artigos da Maria da Penha o que eu falo aqui com relação à defesa dessas provas contundentes é com relação à defesa contra a medida protetiva. Porque a medida protetiva por si só já danifica muito ao homem. Violência imediata. Porque agora, com relação ao processo da Maria da Penha, não, se ela tivesse tão somente a fala dela, esse homem não vai ser condenado pelo crime Maria da Penha. Mas, pra mim, a própria medida protetiva já é uma penalização muito severa. Por quê? Isso vai pra certidão de antecedentes criminais dele. Dependendo do emprego que ele tiver, ele é mandado embora. Hoje em dia a sociedade não aceita agressores, entende? Então, já o judiciário já colocou com somente indícios de violência doméstica, indícios, já não se tem mais a guarda compartilhada. Esse homem já não vai ter mais, vai estar muito dificultado o acesso dele aos filhos. Só para ele buscar essa criança vai ser uma dificuldade danada, porque ele vai ter que necessitar da intervenção de um terceiro para pegar essa criança para levar para ele. Interessante, né? Porque eu sou filho de uma família que aconteceu exatamente isso, alienação parental, separação, violência, né? Então, quando eu falo aqui, não é com relação ao processo criminal da Maria da Penha, porque esse aí, de fato, o judiciário não tá tão relapso assim ainda não, entende? Não tá, né? Não, ali ele ainda consegue se defender, porque, poxa, a pessoa só falou... mudar isso com a agenda só 2030, falou, né? Exatamente, só falou, não tem como você condenar uma pessoa somente com palavras, né? Mas a condenação prévia acontece tem alguns procedimentos que nem geram o processo criminal em si, ou seja, esse homem só vai ter a medida protetiva e não vai ter a oportunidade do contraditório. Ele não tem a oportunidade do contraditório, entende? Então isso pra mim é gravíssimo, porque não existe hoje a necessidade do exame de corpo de delito, não existe a necessidade de provas testemunhais, nem escutam a outra parte, entende? Simplesmente condenam sem escutar a outra parte. Isso pra mim é muito grave. Então ainda tem a questão agora, né, a lei de violência psicológica. Não sei se você sabe, eu fui denunciado, né, pelo Ministério Público. Não, fiquei sabendo. Como violentador psicológico das vítimas do Márcio Melling, porque elas não conseguiram me acusar de injúria, difamação, danos morais, fake news, nada. Então elas inventaram que eu sou debochado e que minhas matérias fizeram elas fazer tratamento psiquiátrico. Que isso, gente. Inacreditável, né? A juíza não aceitou, mandou lá pro Rio, mas veja, o promotor, ele nem quis me ouvir. Eu falava com ele, porque ele ia fazendo pergunta e eu podia não responder nada, né? Inclusive um amigo meu, advogado, falou, não abre a boca, não fala nada com ele. Mas eu falei assim, pô, o cara é uma autoridade, vou respeitar, né? Eu ia responder, ele girava o olho, assim, tipo... você entende? A violência psicológica é uma coisa assim,
assim, é censura, entende? Deixa eu só ver. Pra mim, o que é mais grave é que a lei não reconhece o homem como sendo vítima de violência psicológica. E isso pra mim é muito grave. Não só isso, o artigo 181 do Código diz que não existe violência patrimonial entre homem e mulher, né? Mas o artigo 7º da Maria da Penha decidiu que existe se for o homem que faz. Exatamente. Então, mas isso não é absolutamente tudo inconstitucional? É porque essa questão, sabe, pra mim, estão tirando muita humanidade de uma das partes, não somente por conta do sexo, sabe? E isso pra mim Ditadura é muito de gênero, grave. É o que eu falo. É muito grave pra mim isso também, sabe? Então, a questão da violência psicológica, se a gente parar pra raciocinar, minimamente raciocinar, na questão biológica mesmo do homem e da mulher, a mulher, ela tem uma necessidade de expressão muito maior do que o homem. A mulher, ela tem a necessidade de falar, de verbalizar muito mais do que o homem. Então, se a gente fosse parar pra pensar nessa questão biológica, tá, de homem e mulher, a gente já poderia chegar na conclusão de que o homem sofre violência psicológica muito mais que a mulher, porque a mulher fala muito mais do que o homem. Acho que hoje sim, doutora, mas assim, até nessa série que eu fiz sobre ensaios, né, de feminismo, eu sempre lembro assim, a gente imagina que o Homo sapiens está em cima da Terra há 200 mil anos, vamos chutar. Então, 199.811 anos, até 1789, na Revolução Francesa, a mulher foi massacrada na sociedade. Concordo. E você vê, tem a primeira onda ali, 1789, na Inglaterra e na França, daí começa nos Estados Unidos, acho que é 1855, e elas não eram contra, elas não estavam lutando contra assédio, contra a violência, elas queriam votar, queriam poder trabalhar, não sei se a doutora sabe, mas assim, me falaram que até 1965 no Reino Unido, a mulher não podia ela não podia trabalhar fora de casa se ela não assinasse, se o marido não aprovasse. Então eu até entendo todo esse ódio que ficou, só que eu acho que perderam completamente. Sinceramente, eu não entendo. Obviamente que eu não vou falar aqui da violência, porque isso é um fato, né? A minha avó mesmo, ela já sofreu violência doméstica grave e tudo mais. No entanto, o que acontece? Tentam justificar os erros do presente com base aos erros do passado. Isso pra mim não é evolução. Como, por exemplo, você diz que a consciência do presente se levar... Por exemplo, tentam dizer que hoje o que está acontecendo atualmente é reflexo, né, de toda a violência que a mulher sofreu no passado. 199.800. Sim. Mas isso pra mim não é evolução, porque o caminho da evolução é um caminho de conscientização, é um caminho onde as partes, né, elas vão tentar encontrar o equilíbrio. E pra mim o equilíbrio não está em você violentar uma parte para se proteger. Pra mim o equilíbrio está na igualdade de fala, na igualdade de direitos, na igualdade de caminho. Então, você tentar justificar o que está acontecendo atualmente na violência que as mulheres sofriam no passado, pra mim não é uma evolução. Pra mim não é o caminho mais coerente, mais correto. Porque se as pessoas hoje estão conscientes do quão ruim é ser violentado, ser menosprezado, ser subjugado, se elas estão conscientes disso, não deveriam querer fazer isso com o outro. Isso não é o pêndulo, doutora? Assim, foi tanto tempo lá contra a mulher que Não, pra mim o caminho é de evolução, o caminho é de conscientização e pela consciência que a sociedade tem hoje, os homens não são como os meus avós, não são como nossos avós. Os homens não são mais como 1900 antigamente, pela consciência que tem hoje. Pelo próprio espaço que a mulher adquiriu no mercado de trabalho, pelo próprio espaço que a mulher adquiriu na nossa sociedade, a mulher também não é mais a minha avó, a mulher não é mais aquela mulher de 1900 antigamente. Então não tem como essas pessoas tentarem justificar o que estão fazendo hoje com medo de acontecer o que aconteceu na época dos nossos avós e bisavós. Mas não é, vossa, a gente tá falando de agora, né? Sim, mas só que a justificativa de muitos é essa. Isso aqui é uma recompensação histórica, compensação histórica. Não, isso não existe, poxa. Como assim? O caminho não é esse, o caminho é de evolução, é de conscientização, é de igualdade, né? Vamos trazer então a igualdade, vamos trazer os fatos, vamos trazer de fato os direitos de ambas as partes, do ser humano, do que tá na Constituição. Não é menosprezar uma parte pra agora eu me sentir, né, satisfeita com os meus direitos, porque isso aqui é recompensa histórica. Mas isso você acha que pode voltar ao normal isso? Talvez a questão da Maria da Penha que você falou assim, em instâncias superiores você acha que eles vão fazer um ponto? Isso vai chegar no STF. Eu acredito na humanidade. Mas eu acredito. Você acredita? Acredito. Desculpa, eu não acredito. Eu acredito que a gente tá evoluindo. Eu acredito, né? Você acredita mesmo? Acredito. Não tá, doutora. Então, eu acredito. Pensa lá. Você acredita no ser humano? Acredito no ser humano. Eu acredito. Por que acontece? Mas só que pra evoluir, eu acho que ainda vai acontecer muita coisa ruim, sabe? São os extremos. Os pêndulos. Então eu acho que a gente vai passar por um ciclo bem ruim, né? Pra conseguir sair disso. Olha o que tá acontecendo aí.